Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos receber o alimento sólido que o Espírito tem preparado para o nosso espírito nessa noite. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. E esta é a 9ª mensagem, sobre o tema Os Filhos da Desobediência. Então diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: uma vez que Deus te deu vida, uma vez que Deus te tirou do meio dos filhos da desobediência, aí ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar ao nosso Deus, para que Ele fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós estamos aqui mais uma vez reunidos nesse santuário, meu Deus. Aqui está a igreja congregada, o corpo de Cristo, e viemos aqui para ouvir a voz do Teu Espírito, para receber alimento sólido, para aprender da Tua palavra, para crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. E sabemos, meu Deus, que não é por capacidade humana, não é pelo QI, pela inteligência do homem. Sabemos que é por revelação do Teu Espírito Santo. Então fala-nos nessa noite, revela-nos a Tua palavra nessa noite, dá entendimento, Senhor, a cada um do Teu povo sobre a Tua palavra, e ser glorificado, ó Deus, através de nossas vidas. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu sobre esse rebanho. Dá-me capacidade, Senhor, para que eu saiba explanar a Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo, esta já é a 9ª mensagem que o pastor faz sobre esse tema, os filhos da desobediência. E uma coisa que nós temos visto ao longo desses cultos, ao longo dessa série de pensamentos aqui, é que Deus tem nos mostrado como é que é o modo de vida dos filhos da desobediência, dos filhos do diabo. Você vê que no capítulo 4, versículo 17 até o 19, Paulo mostrou isso. Paulo disse: olha, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, eles têm pensamentos vazios, eles têm pensamentos fúteis, né? Eles vivem obscurecidos de entendimento, eles estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo diz: olha, os filhos da desobediência, a descendência da serpente,
eles se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E o interessante é que, no texto que nós abrimos a mensagem, Paulo diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora. Quer dizer que houve um período da nossa vida, quando nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos mortos em delitos e pecados, nós andamos no meio dos filhos da desobediência, nós estivemos lá, convivendo com eles, e fizemos, irmãos, muitas das coisas erradas que eles continuam fazendo aí fora. Mas por que nós um dia estivemos entre eles, pastor? Porque o pecado de Adão nos colocou nesta condição. A astúcia da serpente, lá no jardim do Éden, ela acabou nos colocando no mesmo nível dos filhos do diabo. Ela acabou nos colocando no mesmo tremendal de lama em que eles vivem aí fora. Como é que aconteceu isso? Por exemplo, você já ouviu falar... Você liga a televisão, você às vezes ouve no rádio, você às vezes lê no jornal. Nós vivemos hoje num mundo onde um dos grandes problemas dos governos são as drogas, né? A droga hoje é um dos males terríveis da humanidade. E você já ouviu falar da astúcia que os traficantes usam, né? Eles atuam na porta das escolas, eles atuam na porta dos colégios, eles procuram seduzir os jovens para o consumo de drogas, eles às vezes usam de astúcia, né? E pega aquele adolescente que está começando a entrar na vida, aí dá um bombom, dá uma bala com cocaína dentro para o adolescente chupando, né? E quando ele se dá conta de si, ele já se tornou um dependente químico, ele já se tornou um viciado das drogas, né? Então é uma astúcia que o traficante usa para induzir a pessoa ao consumo de drogas. Então o jovem, sem se dar conta, sem saber, de repente ele, quando acorda, já se tornou um dependente químico. Por exemplo, eu estava lendo numa revista falando sobre drogas, e havia um jovem, e o jovem disse assim: olha, eu me viciei no colégio. Um colega meu de sala começou a trazer um pozinho branco, e ele mandava que eu cheirasse aquele pozinho, e ele dizia: olha, esse pozinho aqui é um poderoso energético que é usado nos Estados Unidos, então, mas é muito caro, e só os filhos de papai, só aqueles jovens ricos americanos é que têm acesso a ele. E quando você usa esse energético aqui, ele faz com que você tenha um bom desempenho no colégio. Ele disse: eu não conhecia, comecei a cheirar, e lá para as tantas, quando eu descobri que aquilo era cocaína, já estava completamente dependente daquela droga. Olha, irmão. Perdão. Foi uma astúcia semelhante a esta aqui, que o diabo usou lá no Jardim do Éden contra Adão e Eva. O diabo foi astucioso. Quando Adão e Eva se deram conta, eles já estavam mortos espiritualmente. Ele veio com astúcia. Olha, não foi assim que Deus falou. Não, Deus falou que se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Não é nada disso, você não vai morrer não, vai ser uma coisa boa para você. Quanto mais você comer desse fruto, mais você vai se tornar bom, forte, poderoso. Você vai se tornar igual a Deus. O próprio Deus vai gostar disso. Quer dizer, de uma maneira astuciosa, ele induziu Adão e Eva à desobediência a Deus. A mesma coisa que o traficante faz com a droga. Você já imaginou aquele filho que você criou com tanto carinho, que você criou com tanto amor, e de repente você vê aquele teu filho ser enganado por um traficante, e de repente aquele teu filho que você ama tanto se tornar um viciado em drogas? Você sabe o filho que você tem, você sabe o filho que você educou, que você criou, você sabe que a índole daquele teu filho não é para se envolver com drogas, e você sabe que alguma coisa muito terrível aconteceu para que de repente o teu filho aparecesse como sendo dependente das drogas. Aí você que ama o teu filho, você corre atrás, você procura libertar daquela escravidão das drogas, daquela morte das drogas, você faz qualquer sacrifício, você é capaz de dar a própria vida em favor do teu filho. Não é assim que acontece? Diga se não é. É ou não é? Você conhece o teu filho, você sabe que não era da índole dele aquilo,
Você sabe que alguma coisa aconteceu para induzir o teu filho a entrar no mundo dos vícios. Então você procura fazer tudo para tirar o teu filho daquela situação de morte de drogas. Irmãos, foi exatamente isto que Deus fez por nós. Foi exatamente isso que Deus fez. Olha, quando Deus viu a situação em que nós nos encontrávamos, por causa daquela astúcia do diabo lá no Jardim do Éden, Deus deu a sua própria vida, o seu próprio filho, para que nós pudéssemos sermos salvos. Deus fez exatamente isso conosco. Você veja, olha, em Efésios capítulo 2, por favor, veja aí. Versículo 4, olha o que a palavra diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, Ele nos ressuscitou espiritualmente, Deus iluminou os nossos olhos, Ele nos deu entendimento sobre a sua palavra, Deus nos deu espírito novo, Deus colocou dentro de cada um de nós o próprio espírito dele. Deus tirou do nosso peito o coração de pedra, Deus nos deu um coração de carne. Nós estávamos numa situação de morte completa, e o Senhor nos deu vida. Deus nos deu vida. Você veja aqui em Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 36, versículo 24. Olha o que Deus fez conosco, para você compreender a grande obra de Deus na tua vida. Como Deus foi amoroso, como Deus foi misericordioso, de que situação Deus te tirou. Então ele diz assim, Ezequiel 36, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Quer dizer, uma nova disposição. Aquela antiga disposição para praticar as coisas do diabo, aquela antiga disposição da carne para fazer as coisas que eram abomináveis a Deus, Deus tirou da nossa vida. Ele nos deu espírito novo, uma nova disposição, um novo espírito. E ele diz mais: tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora, Deus fecha isso com chave de ouro e diz assim no versículo 27. Depois de fazer tudo isso, aí ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o que o apóstolo Paulo vem ensinando nessa epístola aos Efésios é que, uma vez que nós experimentamos tudo isso aqui da parte de Deus, nós não podemos mais, em hipótese alguma, viver a nossa vida da mesma maneira que vivem os gentios lá fora. Nós não podemos mais viver da mesma forma que vivem os filhos da desobediência, entre os quais um dia todos nós estivemos lá. Nós não podemos ter o mesmo tipo de comportamento, nós não podemos ter o mesmo tipo de procedimento que tem os ímpios que estão lá fora. Antes, por você estar morto em delitos e pecados, você tinha o mesmo tipo de comportamento, você tinha o mesmo tipo de procedimento, os teus pensamentos eram fúteis, o teu entendimento estava obscurecido, você vivia como eu também, na ignorância, nós tínhamos um coração de pedra, nós éramos insensíveis, nós não sentimos vergonha das coisas erradas que nós fazíamos. Tudo isso era a nossa vida no passado. Quantas impurezas nós cometemos ao longo da nossa existência, enquanto estávamos mortos em delitos e pecados, enquanto Deus não tinha feito esta obra grandiosa aqui na nossa vida. Quantos de nós mentíamos? Você era uma pessoa colérica, você era uma pessoa que quando se irava, você era capaz de bater na outra, você era capaz de xingar palavrão, você era capaz até de matar se necessário fosse.
Quantos de nós, no nosso passado, meus irmãos, praticamos desonestidade? Você lembra que nós vimos na aula passada, Paulo disse, aquele que furtava, não furte mais. Eu trabalhei na Nuclebras, e eu me lembro que eu fazia hora extras, né? Às vezes eu ia trabalhar o dia de sábado, e eu passava o sábado inteiro lendo jornal e revista. Eu estava furtando, eu estava roubando as horas daquela empresa. Eu não estava praticando um ato honesto. No nosso passado, quantas palavras torpes, quantas palavras sujas, quantas palavras imorais saíram da nossa boca. Quantas vezes, no momento de raiva, nós blasfemamos contra alguém que nos aborreceu por algum motivo, por alguma razão. Bom, a verdade é que Paulo está dizendo, olha, tudo isso fazia parte do velho homem. Tudo isso fazia parte da tua velha vida, quando você estava morto em delitos e pecados. Mas agora, Paulo diz, você é um novo homem. E essas coisas não podem mais fazer parte do teu viver. É como aquele rapaz que era viciado em drogas. Ele era viciado em drogas, ele era uma pessoa violenta, ele era uma pessoa imoral, ele se misturava com bandidos, ele era capaz de subir um morro, de entrar numa favela, atrás das drogas, ele era capaz de roubar, ele era capaz de matar, ele era capaz de se prostituir, ele era capaz de fazer qualquer coisa, meus irmãos, por causa do efeito das drogas que estavam no organismo dele. Mas depois que ele foi salvo daquela situação de morte por causa das drogas, o comportamento dele muda por inteiro. Uma pessoa que está liberta das drogas, ela não sobe mais o morro, ela não vai mais dentro de uma favela, ela não se mistura mais com os bandidos, né? Aquela violência que ele tinha, que era proveniente do tóxico, desaparece da vida dele por inteiro. Então, com o filho que foi salvo, acontece exatamente a mesma coisa. Só, meus irmãos, que de uma forma muito mais profunda, só que de uma forma muito mais abrangente. Por exemplo, vamos recordar um pouquinho algumas coisas que nós éramos no passado. Por exemplo, volta lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 25. Paulo diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quer dizer que quantos de nós no passado, né, éramos pessoas mentirosas, éramos pessoas hipócritas, né, éramos pessoas cheias de enganos, sabe? Paulo disse, olha, agora não pode mais fazer parte da tua vida isso aqui. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Quer dizer que nenhuma dessas coisas negativas aqui pode fazer parte da vida de uma pessoa que recebeu vida da parte de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz, ora, as obras da carne, quer dizer, uma pessoa, enquanto ela não recebe vida, enquanto ela não tem o Espírito de Deus na vida dela, ela produz obras da carne, ela é carne somente, não tem o Espírito de Deus, ela está morta. Então diz assim, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
Quer dizer que o apóstolo está dizendo aqui que enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, enquanto nós vivíamos entre os filhos da desobediência, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Olha aqui o que é as inclinações da carne. Enquanto o Espírito Santo não estava na tua vida, enquanto você era um morto espiritual, as inclinações da tua carne eram para isso aqui, ó. Para prostituição, para viver uma vida impura, sabe? Para sentir inveja. A inclinação da tua carne era para beber, era para ir para macumba, era para fazer idolatria, era para praticar tudo aquilo que abominava aos olhos de Deus. Nós não tínhamos o Espírito de Deus na nossa vida. Mas hoje, nós somos guiados, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Nós já crucificamos a carne. Você vê que no versículo 24, é isso que ele diz. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quer dizer, aquela velha natureza carnal já foi crucificada, já morreu, já não existe mais na nossa vida. Só, meus irmãos, que agora nós vamos chegar num ponto ainda mais profundo do que tudo que nós falamos nesses cultos passados. Nós agora vamos chegar num ponto muito mais profundo para entendermos, numa profundidade ainda maior, o que é ser verdadeiramente um cristão, o que é ser verdadeiramente um filho de Deus. Vamos ler. Efésios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1 e 2 outra vez. Sinta a profundidade disto aqui. Diz assim a palavra: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe, quando você lê isto aqui, parece uma coisa absurda, né? Parece uma coisa utópica, parece uma coisa fantasiosa, parece uma coisa absolutamente inacreditável. Você diz, mas não é possível, mas está aqui. O cristão tem que ser um imitador de Deus. Não é isso que a palavra diz? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Você tem que ser um imitador de Deus. Pastor Carlos Magno, mas como é que nós, pastor, simples mortais, nós que vivemos num mundo, pastor, como este, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de erro, como é que nós, pastor, que temos tantas fraquezas, temos tanta debilidade, nós que vivemos aí rodeados de tentações, nós que somos constantemente, pastor, assediados pelo pecado, assediados pelo mal, pastor, como é que neste mundo nós podemos ser imitadores de Deus? É a pergunta que muita gente faz. Será que isto é possível, pastor? É possível sim, meu irmão. É possível porque você tem na tua vida o Espírito Santo de Deus. É possível porque você tem entendimento, você agora tem um espírito novo, Deus tirou do teu peito aquele coração de pedra antigo, Deus colocou um coração de carne, Deus te deu conhecimento sobre a verdade, e é o conjunto dessas coisas que dá condição de nós podermos imitar a Deus. Agora, para imitar a Deus, você tem que conhecer Deus. Para eu imitar alguém, eu preciso conhecer algumas coisas daquela pessoa que eu vou imitar. Como é que eu vou imitar se eu não tiver um profundo conhecimento dela? Olha, eu digo para você, graças a Deus, meus irmãos, que aqui nesta igreja, no ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, Deus nos tem dado um profundo conhecimento sobre Ele através da sua santa palavra. Aqui nós conhecemos a Deus. Aqui nesta igreja, olha, se você aprendeu a Cristo, se você de fato tem ouvido a Jesus, se você tem sido instruído segundo é a verdade nele, olha, você tem todas as condições para ser um imitador de Deus. Pastor, mas o que eu vou imitar de Deus, pastor? O que eu posso imitar de Deus? Irmãos, você tem que imitar os atributos morais de Deus. Porque existem atributos de Deus que nós não podemos imitar. Por exemplo, a glória de Deus. Quem é
que pode imitar a glória de Deus? Absolutamente ninguém. A eternidade do Pai, Deus é sempre eterno, a Bíblia diz que Ele é de eternidade a eternidade, então esse é um atributo que nós não temos condições de imitar. A majestade de Deus, quem é que seria louco para imitar a majestade de Deus? Quem é que pode imitar a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus? Então, esses atributos, eles pertencem a Deus, eles são exclusivamente de Deus e nós não temos condição alguma de imitá-los. E são esses atributos que fazem Deus ser Deus. Então não temos como imitá-lo. Agora, quais são os atributos morais de Deus que nós devemos e podemos imitá-los? Quais são eles, pastor? Por exemplo, a santidade de Deus. Você pode, você deve imitar a santidade de Deus. Veja, por favor, em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que nós devemos e podemos imitar. Você tem que ser santo no falar, você que tem que ser santo no vestir, você tem que ser santo na tua maneira de pensar. Pedro diz aqui: em todo o vosso procedimento. Santo como marido, santo como esposa, você tem que ser santo, sabe, como funcionário, como patrão, você tem que ser santo na maneira de lidar com as pessoas, você tem que ser santo no empenhar a tua palavra. Olha, santo em todo o vosso procedimento. Em todo procedimento tem que haver santidade. Amém? A justiça de Deus. Todo cristão tem que ser justo, meu irmão. Você tem que imitar a justiça de Deus, você tem que imitar a bondade de Deus, você tem que imitar a misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, você tem que imitar a majestade de Deus. Amém? Amém? Não? Pode imitar a majestade ou não pode imitar a majestade? Não, não pode. Mas você pode perfeitamente, meu irmão, e ninguém aqui pode dizer que não tem condições, por exemplo, imitar a compaixão de Deus. Deus sente compaixão. Você tem que ser uma pessoa que sente compaixão do seu próximo. Você não pode ser uma pessoa fria, você não pode ser uma pessoa indiferente, você não pode viver uma vida isolada, você tem que sentir compaixão do teu próximo, você tem que se compadecer dos que sofrem, você tem que sentir o drama daquele teu irmão que está passando uma necessidade. Deus sente compaixão. A fidelidade de Deus. Todos nós temos condições e podemos imitar a fidelidade de Deus. Agora, meu irmão, tudo isso aqui nós podemos imitar. E vou dizer para você uma coisa. Olha, não existe nada que cause maior prazer a Deus, que cause maior alegria a Deus, do que quando Deus vê os seus filhos imitando. Nada é mais prazeroso para Deus. Nada é mais prazeroso para Deus do que olhar e ver os filhos dele vivendo de uma maneira digna dele. Isso é a coisa mais prazerosa para Deus. Olha, nós vemos isto, irmãos, até na nossa natureza humana. Observe aí na natureza humana, um jovem, um filho que ama o seu pai, que é amado por seu pai. Olha, como é que aquele filho procede? Ele quer ser igualzinho o pai, ele quer sentar na mesma cadeira que o pai senta, ele quer fazer tudo aquilo que o pai dele faz, ele quer falar como o pai fala, ele quer andar da mesma maneira que o pai anda, ele quer imitar os gestos, ele quer imitar tudo do pai dele. Ou não é? É verdade ou não é verdade? Agora, traga isso para uma esfera espiritual, traga isso para uma esfera de santidade, traga isso para uma esfera de pureza, multiplique isso que nós vemos na nossa natureza humana por 1 bilhão de vezes, e você vai compreender o que Deus está dizendo aqui nessa noite que quer que você faça. Aí você vai entender em profundidade isso aqui. Você vai compreender de uma maneira profunda.
Por que a palavra diz aqui, sede imitadores de Deus como filhos amados? Pastor, mas por que razão, pastor Carlos Magno? Me dê uma razão ainda mais profunda do porquê eu tenho que ser um imitador de Deus. Olha, se esta só não bastar, de Deus te ter dado vida, você estava morto, Deus te deu vida, Deus fez uma obra grandiosa em você, Deus mudou você por inteiro, Ele fez você renascer de novo, sabe? Ele te ressuscitou espiritualmente. Então, se tudo isso ainda não bastar, vou te dar mais uma outra razão. Na Epístola aos Efésios, vamos voltar lá, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, a palavra: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Diga para o teu irmão do lado: meu irmão, tu és da família de Deus, meu irmão. Então o que é que isso significa, pastor? Significa que quando as pessoas nos veem, quando as pessoas olham para o teu procedimento, quando elas olham para o meu procedimento, elas não julgam somente a mim e a você. Elas julgam principalmente as nossas famílias. Isso é assim na sociedade que nós vivemos. Por que quando você manda o teu filho, por exemplo, para o colégio, ou teu filho vai para uma praia, para um lazer, ou quando o teu filho vai participar de um aniversário, de uma reunião social, e você diz: olha, meu filho, veja como é que você vai se comportar, olha, cuidado com a conduta, olha, haja direito, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por que nós fazemos essa advertência aos nossos filhos? Porque nós sabemos, meu irmão, que qualquer falha que o nosso filho cometer, qualquer atitude errada que ele praticar, olha, nós é que seremos criticados. Não é eles que vão ser criticados, não. Somos nós que vamos ser criticados. Quando o nosso filho faz uma coisa errada, olha só, meu, imagina os pais dele como é que é. Olha, não teve pai para ensinar, não teve pai para educar. Não é normalmente isso que acontece ou não é? Quando um filho meu faz qualquer bobagem, você pensa que criticam eles? Criticam a mim. Olha o filho do pastor, interessante, né? Pastor prega, oh, a criança fazendo coisa errada. É exatamente desta forma. Então, tanto você como eu, nós somos representantes da família de Deus. E é por esta razão, meus irmãos, que nós não devemos, hipótese alguma, aqui. Nós temos que sermos imitadores de Deus. Nós não podemos, sabe, viver a nossa vida apenas pensando em nós mesmos. Não. Todas as nossas atitudes, eu tenho que tomar qualquer atitude na minha vida pensando em primeiro lugar, não em mim, mas na família de Deus. Porque qualquer erro que eu cometa, qualquer atitude errada que eu tenha, olha, o problema não vai ser só em mim. O problema maior vai ser sobre a família de Deus. A família que vai ser atingida. Aliás, Paulo disse aos romanos uma coisa interessante. Romanos capítulo 14. Veja, por favor. Romanos 14, versículo 7. Olha o que o apóstolo disse aqui. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Quer dizer, nós vivemos e nós morremos para quem? Para Deus. Quer dizer, tudo que nós fazemos, meus irmãos, tem que estar diretamente relacionado, tem que estar diretamente voltado, tem que estar diretamente ligado para esse relacionamento que nós temos com Deus. Para a pessoa que é verdadeiramente filho de Deus, o que importa para ela, sabe, não é aquilo que ela quer, não é aquilo que agrada a ela, não. O que importa para ela é a honra da família que ela pertence, é a honra da família que ela faz parte. Ela não é egoísta, ela não se importa consigo mesma. Tudo que ela faz, tudo que ela realiza, ela põe em primeiro lugar a família. Não, eu não vou envergonhar a minha família, eu não vou macular a minha família. O que importa não é o que eu quero, o que importa não é aquilo que mais me agrada, o que me importa é aquilo que vai trazer honra para a família de que eu faço parte. Você já parou para pensar no privilégio que é ser um cristão? Você já parou a pensar nisso?
Será que existe coisa mais importante neste mundo, meu irmão, do que ser um filho do Deus Altíssimo? Será que existe coisa mais importante do que você pertencer ao parentesco de Deus, do que você fazer parte da família do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra? Será que há neste mundo que nós vivemos, será que há alguma honra que possa ser comparado a isto? Às vezes a pessoa faz parte de uma família importante, de uma família rica, de uma família, né? E a pessoa sente orgulho daquilo, ela sente orgulho de ostentar o nome, né? Aonde ela vai, as pessoas, é da família fulano de tal. Você já parou para pensar no que a Bíblia está dizendo aqui? Que você faz parte da família de Deus. Olha, se você sabe disto aqui, se você tiver uma consciência profunda do que isto aqui representa, de que você faz parte da família de Deus, meu irmão, você vai ter um cuidado tremendo com todo o teu procedimento. Você vai ter um cuidado violento com isto aqui. Desde o momento que você acordar de manhã, olha, você vai dizer, opa, eu sou representante de Deus. Olha, na tua casa, na rua, no teu local de trabalho, se você estiver numa praia, se você estiver num clube, se você estiver numa reunião social, se você estiver na igreja, por você pertencer à família de Deus, saiba disto. Todas as pessoas vão estar olhando você. Aonde você vai? Na hora que você diz, eu sou um cristão, você está dizendo, eu sou da família de Deus. Todos os olhos, olha, ficam voltados para você. Todo mundo fica vigiando os teus passos. Todo mundo fica prestando atenção no que você fala. Todo mundo fica prestando atenção como é que você está vestido. Todo mundo fica prestando atenção em todo o teu procedimento. Você já parou para pensar sobre isto? Olha, meus irmãos, e vou dizer uma coisa. As pessoas lá fora, elas vão estar julgando Deus por aquilo que elas veem no nosso procedimento. Elas vão estar julgando a igreja pela maneira com que nós procedemos aí fora neste mundo. A igreja é julgada, a igreja é avaliada, eles formam um conceito da família de Deus pelo que eles veem no teu procedimento. É por isso que nós devemos ser imitadores de Deus. Amém? Veja, por favor, o que que Jesus disse no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 15. Quantas vezes você ouve dizer assim, pô, olha lá o crente, é crente, é crente. Vê a pessoa com um procedimento errado, né? Um mau marido, uma má esposa, um mau filho, uma pessoa que no seu local de trabalho tem um comportamento inconveniente, uma pessoa que não honra a palavra, uma pessoa que compra e não paga, uma pessoa que mente, uma pessoa que vive se prostituindo, uma pessoa que vive fazendo essas coisas erradas aí fora, uma pessoa geniosa, uma pessoa irada, uma pessoa colérica, uma pessoa invejosa, uma pessoa que anda semeando contendas. E quando os ímpios lá fora olham o procedimento, o que é a primeira coisa que ela diz? É crente, ó. Ela está dizendo, ó, e diz que é da família de Deus, hein? Ah, é por isso que eu não quero saber de igreja. É por isso que eu não quero saber de Deus. É por isso que eu não quero saber de Bíblia. Não é exatamente isso que acontece? É ou não é? Então quer dizer que o teu procedimento ou o meu procedimento, se for um procedimento errado, nós estaremos desonrando a família de Deus. E isto é que é o problema, meu irmão. Então vamos lá. João capítulo 13, versículo 35. Então diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha aqui, presta atenção, por favor. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha só. Se a sociedade ímpia lá fora olhar para nós que somos cristãos e elas verem que nós nos amamos uns aos outros, que nós temos um verdadeiro amor um pelo outro, como é o amor de Deus, Jesus diz, olha, as pessoas vão ficar simplesmente pasmas. Elas vão dizer, mas gente, como é que é possível isso? Olha, eles se amam, eles se perdoam, eles são pessoas unidas, eles não se separam, eles não se dividem, eles vivem o verdadeiro amor de Deus. Eles têm um interesse verdadeiro um pelos outros.
Eles vão ver isto e eles vão ficar absolutamente pasmos, meus irmãos. Por quê? Porque não se vê esse tipo de amor na sociedade ímpia lá fora. Não se vê isto aqui. E eles vão dizer, gente, qual é a única explicação para isto? Como é que nós podemos entender um povo que se ama, um povo que é unido, um povo que não se divide, um povo que é capaz de perdoar uns aos outros, um povo que vive ali integrado num só espírito, num só corpo? Qual é a única explicação? Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Eles não terão outra alternativa a não ser reconhecer que você é verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por que hoje o mundo lá fora tem tanta repugnância pela igreja? Porque não vê isso aqui. Eles olham para a igreja, não vê o amor entre os irmãos. Vê uma confusão danada, de briga, de divisões, de separação. A pessoa está na igreja hoje, não está na igreja amanhã. A pessoa se dá bem com aquele hoje, amanhã já é inimigo. E é uma confusão danada. Então eles olham e dizem, discípulos de Jesus, isso aí? Isto aí que é a família de Deus? Você está entendendo a importância disso aqui? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pastor, você diz assim, pastor, mas como é que eu posso imitar a Deus, pastor? Como é que eu posso imitar a Deus? Pastor Carlos Magno, o que eu tenho que fazer, pastor, para que eu possa verdadeiramente imitar a Deus nesses atributos morais aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, pastor. Como é que eu faço para que eu possa ser um imitador verdadeiro de Deus? Volte lá em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 2. Paulo, depois que ele disse, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, ele disse, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Isto aqui é importante. Olha, nós só podemos imitar a Deus se nós andarmos em amor. Se você não andar em amor, pastor, mas o que é que significa andar em amor? Irmão, significa que o amor, ele tem que ser a base de tudo aquilo que você faça. Se o amor não for a base de todo o teu procedimento, você jamais será um imitador de Deus. Por exemplo, um pouquinho antes aqui, no versículo 32, no finalzinho do capítulo 4, versículo 32, nós vimos isso no culto passado. Ele disse assim, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, uma pessoa que anda em amor, uma pessoa que tem o amor como base de todo o seu procedimento, de todas as suas atitudes, ela é uma pessoa benigna, ela é uma pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa perdoadora. Se você não andar em amor, se o amor não for a base, meu irmão, da tua vida, você jamais vai imitar Deus em qualquer coisa. Uma pessoa que não anda em amor, ela não consegue perdoar o próximo. Quantas vezes você vê dentro da igreja pessoas que não falam uma com as outras? Às vezes por motivos simples, às vezes por motivos banais. Quantas vezes você vê pessoas que um dia estão congregando na igreja, no outro dia já não estão mais congregando? E por que saiu? O que houve? O que não houve? E tudo por motivos fúteis, por motivos sem nenhuma importância. Porque essas pessoas não andam em amor. Qual é o contrário do amor? O ódio. Uma pessoa que não anda em amor, ela vai ser uma pessoa benigna? Nunca. Ela vai ser uma pessoa misericordiosa? Nunca. Ela vai ser uma pessoa perdoadora? Nunca. Agora você vê, dentro da igreja, às vezes você vê isso. Fulano não fala com ciclano, ciclano não se dá com Beltrano, um passa pelo outro, não fala. Fulano está de cara amarrada contra o irmão Beltrano, ou o outro saiu da igreja porque se desentendeu com o outro, e é uma confusão sem fim. Você sabe o que Jesus falou sobre isso? Por favor, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
Versículo 44 e 45. Ele disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Olha, se você não anda em amor, irmão, é absolutamente impossível você praticar isso aqui. Só o legítimo filho de Deus, só aquela pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, só aquela pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo na sua vida, pode praticar isto aqui. Amai os vossos inimigos. Se ela não consegue amar o que é amigo, imagina o inimigo. Como é que é possível isso? Amai os vossos inimigos. Você sabe o que é você amar uma pessoa que te deseja o mal? Uma pessoa que te persegue, uma pessoa que critica a tua fé, uma pessoa que não aceita a verdade de Deus. E Deus diz: olha, você tem que amá-lo. Ama os teus inimigos, ora por aqueles que te perseguem. Ele diz aqui: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. No texto grego original, essa expressão para que vos torneis filho, na verdade, está fazendo alusão à necessidade de todos nós sermos reconhecidos por este mundo lá fora como legítimos, como genuínos filhos de Deus. Se eu não amar o meu inimigo, se eu não for capaz de orar por aquela pessoa que me persegue, olha, o mundo nunca vai me reconhecer como legítimo filho de Deus. Que filho de Deus que nada, que crente coisa nenhuma, que cristão é esse? Eu nunca vi um cristão desta forma. Olha como é que é possível, como é que não é possível. Por isso que ele está dizendo: para que vos torneis, para que vocês sejam reconhecidos verdadeiramente como legítimos filhos de Deus. O que faz uma pessoa ser reconhecida como legítimo filho de Deus não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é batizar nas águas, não é deixar de ir à praia, não é deixar de assistir televisão. Isso é muito fácil. Qualquer fanático religioso pode fazer coisas piores do que essas aí. O que faz uma pessoa ser reconhecida como filho de Deus é quando ela imita Deus, quando ela é capaz de amar até mesmo o seu inimigo. Aí você diz: oh, esse é verdadeiramente filho de Deus. Nisso eu estou imitando a Deus. Sabe por quê? Olha, irmãos, se Deus não amasse os seus inimigos, Deus ama os seus inimigos. Se Deus não amasse os seus inimigos, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Porque a Bíblia diz que no passado nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E mesmo sendo inimigos de Deus, Deus nos amou. Versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Quem eram os publicanos, pastor? Olha, era o pior tipo de gente que havia em Israel. Os publicanos, eles eram pessoas más, eles eram perversas, eles eram desonestos, muitos deles eram até assassinos. Eles assassinavam pessoas para poder extorquir o dinheiro das pessoas. Então o Senhor diz aqui: olha, se você só ama aquele que te faz algum bem, aquele que te ama, qual é a vantagem que há nisso? Que vantagem há nesse tipo de comportamento? O Senhor está dizendo: o que há de extraordinário nisto aqui? Você vê que na vida de um filho de Deus não há nada ordinário. Tudo tem que ser extraordinário. Tudo tem que ser fora do comum. Olha, amar somente aqueles que te amam, até os filhos do diabo fazem isto. Até um traficante de droga, até um bandido, até um assaltante, um sequestrador, ele é capaz de fazer isto aqui. Qual é a vantagem que há nisso? Agora, você amar aqueles que não te amam, aqueles que são inimigos, aí é uma coisa extraordinária. Amém? Versículo 47.
E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Atenção, pessoal da Assembleia de Deus. Parece que nas vossas Bíblias não tem isso aqui, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, Jesus diz. Não, a gente só sauda quem é irmão, quem é daqui da igreja. Quem não usa calça comprida, a gente não sauda. Quem não é crente, a gente não cumprimenta, não dá a paz do Senhor. O que há de extraordinário disso? Os gentios, os pagãos, os ímpios, eles não fazem o mesmo. Eles não fazem a mesma coisa entre eles. Quer dizer que tudo no cristão tem que ser extraordinário. Absolutamente extraordinário. E no versículo 48, diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Grave isto, viu? Sede imitadores de Deus. Agora ele diz aqui, Jesus: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quer dizer que é meu dever, é minha obrigação, é teu dever, é tua obrigação, é nosso dever, é nossa obrigação sermos absolutamente perfeitos em todas essas coisas aqui. Amém? Amar uns aos outros. Amor verdadeiro, amor sincero. Você não pode ser uma pessoa mentirosa, não pode ser uma pessoa fingida, não pode ser uma pessoa hipócrita. Ou você ama ou você não ama, meu irmão. Ou você é ou você não é. Não existe meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Deus exige uma perfeição absoluta na prática dessas coisas aqui. Você tem que ser um marido perfeito, uma mulher perfeita, sabe? Você tem que ser uma pessoa que se relaciona de uma maneira perfeita com o teu vizinho, com o teu irmão aí do lado, com o teu pastor. A mesma coisa eu tenho que ser contigo. Tem que haver um amor verdadeiro, tem que haver um amor sincero, tem que haver um amor genuíno entre todos nós aqui na igreja. Se você está aqui hoje na igreja e amanhã a gente procura, você não está mais. Por que o irmão não está mais aqui? Não está mais aqui porque a pastora Ivanete pediu para ele botar o vaso dali para cá e ele não gostou, foi embora da igreja. Você não anda em amor. Você não nasceu de novo. Você não é uma nova criatura. Você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, meu irmão. Está enganando a si mesmo. Por isso que Paulo diz: olha, sede imitadores de Deus. Imitar Deus em todos os atributos morais de Deus. Amém? Quando você acordar de manhã, todos os dias, faça isto. Acordou, fez a tua oração, lembre-se: eu faço parte da família de Deus, eu sou representante de Deus. Na hora que eu saio daqui da minha casa, todos os olhos estão voltados para mim. Quando eu chego no meu trabalho, aonde quer que eu vá, se eu vou na casa de um amigo, se eu vou na casa do vizinho, se eu vou visitar um familiar meu incrédulo, aonde quer que eu esteja, as pessoas estão me olhando como membro, como parte da família de Deus. E o meu procedimento é que vai fazer com que elas tenham um bom ou um mau conceito sobre a família de Deus, sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem um procedimento errado em qualquer área da tua vida, elas não vão ter um mau conceito só seu, não. Talvez elas nem se importem muito com você, como normalmente acontece, mas elas vão ter um péssimo conceito sobre a família de Deus, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Elas vão pensar que todo mundo é igual a você. Elas vão pensar que a igreja, todo mundo pratica aquele mesmo erro que você pratica. Então a igreja de Jesus é maculada através do nosso mau procedimento. Amém? E eu termino dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.